Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de matemática com a turma do 5º ano. Sejam bem-vindos. O que nós veremos hoje? Quais os assuntos nós vamos trabalhar na aula de hoje? Frações e formas de representações e porcentagem. Nós vamos trabalhar 10%, 25%, 50% e 100%. Termos que compõem as frações. Para a gente começar a entender como funciona uma fração, nós precisamos entender quais as partes que compõem uma fração. Uma fração é composta pelo numerador, que fica na parte de cima, e o denominador, que é o número que fica na parte de baixo. E a barra que fica entre o numerador e o denominador é chamada de barra fracionária ou barra divisória. E aqui nós temos 3 frações para ilustrar o que foi dito agora há pouco. Aqui nós temos 1/2, 3/6 e 4/8. Então, o numerador é o número que fica na parte de cima da fração. Então, os numeradores que nós temos aqui, o número 1, o número 3 e o número 4. E o denominador é o número que fica na parte de baixo da fração. Número 2, número 6 e número 8. Notação importante. O numerador, quantas partes do todo foram tomadas. E o denominador é o total de partes iguais que o inteiro vai ser dividido. É importante lembrar, pessoal, que essa barra divisória da fração, ela indica que a fração é também uma operação de divisão. Aqui nós temos a fração 1/8. E aqui nós temos uma imagem ilustrando 1/8. Nós temos 8 partes iguais e uma parte destacada em vermelho. Essa parte destacada em vermelho seria o numerador e as 8 partes que compõem a fração seria o denominador. Formas de representação de frações. Bom, pessoal, aqui nós temos 3 formas diferentes de representar uma fração. E vocês vão encontrar essas 3 formas em vários materiais que vocês tiverem por aí. Nós temos a primeira forma, que é o gráfico, que são esses desenhos que nós utilizamos para ilustrar as frações. Nós podemos encontrar gráficos com barras ou aqueles gráficos que parecem uma pizza. Nós temos essa primeira representação utilizando a barra na vertical. Aqui nós temos 2/4, e olha como a barra foi utilizada, a barra divisória. E essa outra forma de representação, que é a barra na horizontal. Aqui nós temos a fração 2/4, aqui nós temos a fração 5/3 e aqui nós temos a fração 10/10. Observando a imagem ao lado, podemos concluir que se refere à fração. Letra A, 5/3, letra B, 3/8, letra C, 3/5 ou letra D, 8/3. Então, nós temos essa imagem aqui. Esse gráfico, ele tem 8 partes iguais. Então, a primeira coisa que nós precisamos perceber, se são 8 partes iguais, nós já temos denominador. Então, o denominador vai ser 8. Qual a opção que nós temos aqui em que o denominador é o 8? Nós temos a letra B. Vamos conferir se é realmente a letra B. Quantas partes desse todo foram pintadas? Foram pintadas 3 partes, olha só, as 3 partes destacadas em vermelho. Então, nós temos 3/8, 3 partes de um todo composto por 8 partes. Então, qual a resposta? Letra B. Representação de frações por meio de números decimais. Vamos relembrar. A fração é também uma divisão. E por vezes, quando a gente faz essa divisão, a fração se torna um número decimal. Podemos representar a fração 8/10 por meio do número 0,8. Esse número 0,8 é tão somente o resultado da divisão 8 por 10. Então, se nós dividirmos 8 por 10, o resultado vai dar 0,8.
podemos representar a fração 1/2 por meio do número 0,5. Se nós dividirmos o número 1 pelo número 2, o resultado vai ser 0,5. Podemos representar a fração 1/4 por meio do número 0,25. Devemos sempre lembrar que a fração é uma forma de divisão e que o número decimal é também o resultado desta divisão. Então, pessoal, algumas frações são chamadas de frações decimais. Por quê? Porque os seus denominadores sempre são múltiplos de 10. Para a gente poder entender como essas frações funcionam, nós temos aqui uma casa decimal após a vírgula representa os décimos. Duas casas decimais após a vírgula representam os centésimos. E 3 casas decimais após a vírgula representam os milésimos. E aqui nós temos um exemplo de uma fração decimal. O denominador é o número 10. Como nós vamos fazer para transformar uma fração decimal em um número decimal? 8 décimos é a fração decimal. 0,8 é o número decimal. Como eu vou fazer isso? Se eu tenho o número 0 aqui, apenas um zero, lá no número decimal, eu só terei um número após a vírgula. Esse é o primeiro exemplo que nós vamos ter de transformação de fração decimal para número decimal. Aqui nós temos outros exemplos para a gente poder entender. Aqui eu tenho 15 décimos. Observem que aqui eu tenho só um zero. Quando eu transformo para um número decimal, eu tenho que levar em consideração quantos zeros eu tenho no denominador. Se eu tenho só um zero, aqui só vai ter uma casa decimal. Se eu já tenho o número 15, eu vou colocar a vírgula entre o 1 e o 5. Aqui eu tenho 7 milésimos. Eu tenho 3 zeros. Logo, ficarão 3 números ou 3 ordens depois da vírgula. 3 zeros, 3 casas decimais. Aqui eu tenho 31 centésimos. Eu tenho 2 zeros, então serão 2 casas decimais após a vírgula. Aqui eu tenho 5.825 e aqui eu tenho 4 zeros no denominador. Quando eu transformo para o número decimal, aqui ficarão 4 números após a vírgula. Qual o número decimal que representa a fração ao lado? Letra A, 4,6, letra B, 0,46, letra C, 0,046 e letra D, 40,6. E aqui eu tenho essa fração. Essa questão vocês vão ter que transformar essa fração decimal em um desses números decimais. Como é que eu vou fazer? Eu tenho um número 46 e eu preciso transformar em um número decimal. Primeira coisa que eu tenho que perceber, quantos números eu tenho, quantos zeros eu tenho no denominador? Eu tenho 2 zeros. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter 2 números após a vírgula. Então, eu vou acrescentar a vírgula e completar com o zero. Então, qual a resposta aqui? 0,46. Eu tenho 2 números após a vírgula. Eu já tinha o 46, eu só coloco a vírgula e acrescento o zero. Qual o número decimal que representa a fração ao lado? Vamos observar qual é a fração. Eu tenho 345 milésimos. Como eu vou fazer para transformar esse número? Eu já tenho 345, tenho que levar em consideração que tem que ter 3 números após a vírgula, porque eu tenho 3 zeros. Então, eu acrescento a vírgula e coloco zero. Qual a opção? A letra C, 0,345. E aqui, pessoal, a gente passa para a parte de porcentagem. Nós já vimos um pouco das frações decimais e aqui a gente passa para a porcentagem. Nós começamos a trabalhar com 10%.
Para calcular 10% de um número, basta dividir a quantidade total ou valor total por 10. Quando nós vemos a expressão porcentagem, nós vamos dividir um determinado número por 100. Eu tenho 10%. Se eu preciso calcular 10% de um número ou de uma quantidade, eu preciso pegar esse número e dividir por 10. Exemplo, 10% de 50. Eu vou pegar 50 e vou dividir por 10. 50 dividido por 10 é igual a 5. Logo, 10% de 50 é igual a 5. 10% de 85. Eu vou dividir 85 por 10. O resultado vai ser 8,5. E a resposta, 10% de 85 é igual a 8,5. 25%. Como é que eu vou fazer para calcular 25% de um número? Para calcular 25% de um número, basta dividir a quantidade total ou valor total por 4. Por que 4? Porque 25% representa 1/4 da quantidade total. Exemplo, 25% de 80. Como eu vou calcular 25% de 80? Eu vou dividir 80 por 4 e o resultado vai ser 20. O que a gente entende? Que 25% de 80 é igual a 20. Sempre que vocês tiverem uma questão onde vocês precisarem calcular 25% desse número, basta vocês dividirem por 4 e vão chegar no resultado. 25% de 120. 120 dividido por 4 é igual a 30. Logo, 25% de 120 é igual a 30. 50%. Para calcular 50% de um número, basta dividir a quantidade total, ou valor total, por 2. Se eu vou calcular 50%, eu vou calcular a metade desse número, ou metade dessa quantidade. Exemplo, 50% de 726. Eu vou dividir 726 por 2. O resultado vai dar 363. Então, 50% ou a metade de 726 é igual a 363. 50% de 120. Eu vou dividir 120 por 2. O resultado vai ser 60. Então, 50% de 120 é igual a 60. Uma questão para a gente compreender. Daniela comprou um sapato por R$ 180, mas pagou apenas 50% do valor por conta de uma promoção. Qual o valor pago por Daniela nessa compra? Então, nós vamos calcular quanto Daniela pagou, considerando que ela pagou apenas 50% do valor. Letra A, R$ 70. Letra B, R$ 85. Letra C, R$ 90. Ou letra D, R$ 130. Então, qual o valor pago por Daniela? Nós vamos pegar o valor total e dividir por 2. E o resultado vai ser R$ 90. Bom, pessoal, aqui a gente chega ao final da nossa aula. E por meio do estudo, você encontrará tudo o que precisa para conquistar os seus sonhos. Até a próxima aula!